Retornamos então para mais uma das nossas aulas rápidas do estudo do Livro dos Espíritos, ainda no capítulo 3. Ontem nós vimos povoamento da Terra, Adão, vimos as questões 50 e 51. E nessas questões, os espíritos trazem, através de Kardec, informações de que Adão certamente foi um homem que viveu em determinado período, em determinada região, e que sobreviveu a um grande cataclismo. Mas é preciso que nós busquemos maiores informações também sobre essa visão de quem teria sido Adão. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele vem dizer que Adão simboliza uma lembrança, a memória dos espíritos degredados. Assim como, diz Emmanuel, Caim e Abel simbolizam as personalidades dos homens. Mas o que seria então essa memória de espíritos degredados? Quem seriam eles? Emmanuel fala, explicando essa colocação dele, que quando ainda a Terra apresentava já uma estabilidade maior dos elementos materiais, já o reino vegetal havia se estabelecido, o animal, e o homem iniciava as suas experiências ainda nas raças primitivas. Os antropóides eram ainda homens bastante rudes, muito similares, inclusive fisicamente na aparência, aos grandes símios. Então, Emmanuel diz que mais ou menos neste período iniciou-se no orbe terreno reencarnações proporcionais de espíritos que haviam sido degradados, expulsos do sistema de Capela. Quem seriam estes espíritos? Segundo ainda esclarecimentos de Emmanuel, e é claro que aí nós vamos ter uma série de livros falando sobre estes espíritos, livros espiritualistas, que trazem uma série de histórias e de informações sobre estes espíritos. É preciso que vocês entendam que Capela não é um planeta. Capela é um sistema. É o sistema de Capela. E Capela, esse sistema, tem dois sóis muito maiores do que o nosso Sol. Um dos sóis de Capela é 9 vezes maior que o Sol do nosso sistema solar. E o outro é 12 vezes o tamanho do nosso Sol terreno. E esse sistema de Capela possui vários planetas. A ciência hoje conhece cerca de 5, mais ou menos. Mas ela acredita que existam mais. É que as nossas instrumentações não são assim tão capacitadas para enxergar a tão longa distância. Porque o sistema de Capela fica a 42 anos-luz do sistema solar. Pois bem, então estes espíritos, ao qual Emmanuel se refere como degredados, como expulsos, vieram principalmente de um dos orbes de Capela. Mas existem informações de que, na realidade, vieram espíritos de alguns dos planetas deste sistema de Capela, mas em maior quantidade de um dos orbes, em maior volume, digamos assim, de almas. Então, diz Emmanuel que há muitos milênios atrás, este planeta do sistema de Capela
atravessava um dos seus grandes ciclos evolutivos. Para que vocês compreendam, hoje a Terra, segundo as informações de muitos espíritos, ela atualmente está vivendo um período de transição, em que nós deixaremos de ser um planeta de provas e de expiações. Passaremos a ter, então, um mundo de regeneração na Terra. E a gente já sabe, porque vocês muitos já devem ter ouvido falar sobre esse período de transição, que ele engloba muitas décadas, cerca de alguns séculos. Não há uma data prefixada para que ele se encerre, porque muito se depende também do aprendizado da própria humanidade. Porque a verdade é que os planetas também têm seus ciclos evolutivos, mas as humanidades é que são as responsáveis pelas grandes mudanças planetárias. A Terra, assim como todo planeta, não deixa de ser um organismo vivo. Então, também ela se vê regida pela lei do eterno progresso, pela lei da evolução. Então, há muitos milênios atrás, este planeta do sistema de Capela, que nós não temos informação exata do nome que ele teria, ele também atravessava um período similar a este que nós estamos vivenciando na Terra. Conta Emmanuel que neste mundo haviam povos de grande conhecimento intelectual, e que grande parte da sua humanidade também já havia conquistado muitas virtudes morais. Emmanuel usa um termo que era um povo cheio de misericórdia. Mas, no entanto, ainda milhões de espíritos que faziam parte daquela humanidade se rebelavam contra este aprendizado e essa postura branda, moralizadora, bondosa. Então, estes espíritos, há muitos milênios atrás, estavam atrapalhando a evolução geral daquela humanidade e, em consequência, daquele planeta. Então, alguns milhões destes espíritos rebeldes sofreram, segundo Emmanuel, uma ação de saneamento geral. O que é um saneamento? É uma limpeza, né? Que os retirou daquela humanidade. Conta ainda Emmanuel que as grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, olha, mais uma vez, Emmanuel fazendo menção a estes espíritos puros, cristianizados, celestes, responsáveis pela direção dos planetas, dos sistemas, do cosmos. Então, segundo Emmanuel, os grandes diretores destas comunidades espirituais, eles decidiram, ao retirarem estes espíritos rebeldes daquele orbe do sistema de Capela, relocá-los para a Terra. A Terra era, então, há milhares de anos atrás, um mundo primitivo. Ou seja, ela ainda possuía uma humanidade bastante primitiva, bastante rude, muito atrasada em relação àquele orbe do sistema de Capela. Então, diz Emmanuel que essas comunidades diretoras espirituais acertaram de trazer estes espíritos rebeldes para que eles fossem reencarnando na Terra e aqui, através do trabalho árduo, duro, né, de uma série de dificuldades naturais do meio, eles pudessem, então, aprender lições do coração.
as grandes lições do coração. E ao mesmo tempo que nessa vida dura, trabalhosa, onde o meio era tão diferente daquele que eles estavam acostumados, eles também, além de aprenderem essas virtudes do coração, eles impulsionariam o progresso dos irmãos inferiores que se encontravam na Terra. Então, nós vamos perceber a justiça e a misericórdia divina. Porque, a princípio, nós poderíamos pensar assim: nossa, mas eles foram expulsos. O que será que eles fizeram para que merecessem esse castigo? E, na verdade, nós vamos compreender que estes povos, estes espíritos rebeldes que foram expulsos de Capela, eram, na verdade, espíritos de grande conhecimento, um intelecto muito avançado, porque aquele planeta era muito mais avançado do que a Terra. No entanto, a justiça do Senhor é tão absoluta que, mesmo sendo trazidos para a Terra, para que pudessem reaprender lições que eles não tinham aprendido, eles auxiliariam, ou seja, eles seriam o veículo propulsor do progresso, inclusive intelectual da Terra. Então, conta Emmanuel que Jesus, em reunião com estes espíritos rebeldes, é claro que nós estamos falando no plano espiritual, né? Na medida em que estes espíritos rebelados foram desencarnando, foram eles sendo reunidos pelas grandes comunidades diretoras, e em determinado momento, Jesus, conta Emmanuel, os reuniu, falou-lhes da terra, da necessidade de aprendizado, do tempo perdido que todos eles tinham tido no seu planeta de origem, falou do trabalho que eles teriam a desenvolver na Terra, tanto a nível pessoal, mas também a nível coletivo. E deixou muito claro que Jesus se faria presente sempre, através de emissários que de tempos em tempos ele enviaria à Terra, justamente para relembrá-los a estes espíritos rebeldes reencarnados na Terra, do aprendizado que eles deveriam realizar, para que um dia pudessem retornar à pátria de origem. Então, estes espíritos não foram condenados pela eternidade. Não. Eles foram relocados de uma escola evoluída para uma escola mais atrasada, porque eles estavam atrapalhando a evolução da escola de primeira linha, digamos assim. Mas que, na medida em que cada um deles fosse realizando o aprendizado necessário moral, eles poderiam sim retornar ao seu orbe de origem. Mas Jesus promete, então, esse auxílio constante. E promete, inclusive, que ele viria pessoalmente dali a alguns milênios para reforçar o convite, a lição, relembrá-los mais uma vez do aprendizado que eles teriam que realizar nas suas vivências na Terra. Conta, inclusive, Emmanuel, que muitos destes espíritos já retornaram, nos dias de hoje, à sua pátria de origem, mas que um tanto relativamente numeroso deles aqui permanece ainda na Terra, em dois grupos. Primeiro, o grupo daqueles que permanecem rebeldes, e que mesmo decorridos milênios, ainda não conseguiram realizar o aprendizado moral do amor. E outro grupo aqui permaneceu, porque encantou-se pela doutrina de Jesus, encantou-se pela Terra, passou a amar esta casa planetária, a amar criaturas desta humanidade, e se comprometeram, então, de trabalhar ainda
por um tempo mais junto a Jesus. Emmanuel ainda traz uma informação muito interessante. Nós falamos no início que quando estes espíritos sofreram essa expulsão do planeta, do sistema de Capela, a Terra ainda era um mundo primitivo. Então aqui nós ainda veríamos os primeiros antropóides, talvez as primeiras ainda experiências dos homens mais primitivos, o Neandertal, aquelas feições ainda muito animalescas quase. E Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz que durante todo este período de início, digamos assim, da raça humana na Terra, as comunidades siderais, quer dizer, os espíritos crísticos, né, trabalhadores junto a Jesus, eles atuavam intensamente nos planos espirituais, promovendo as adaptações necessárias para que o corpo físico fosse, digamos assim, melhorando-se, se adaptando com vistas ao futuro. Ontem eu tive a oportunidade de falar para vocês, quer dizer, é bem claro se nós pegarmos o corpo físico que nós temos hoje, compararmos com um corpo físico do Homo sapiens, ou antes mesmo dele, do Neandertal, né? Quantas mudanças fisiológicas caracterizam essa evolução do homem na Terra. Então, diz Emmanuel que os espíritos realizavam muitas experiências, adaptando os perispíritos, e que depois iriam imprimir lentamente, porque aí é preciso que a gente fale que foram séculos, foram milênios de adaptações. Então, aos poucos, os perispíritos iam imprimindo as modificações necessárias. Mas Emmanuel fala, no tocante a estes espíritos que vieram do sistema de Capela, que com o auxílio destes espíritos degredados, as falanges do Cristo, elas realizaram as últimas experiências sobre os fluidos, no dizer de Emmanuel, aperfeiçoando, então, os corpos das raças de agora, das raças do futuro. Então, vejam só, estes espíritos exilados de Capela foram trazidos para a psicosfera da Terra, milhões deles, e eles possuíam, é claro, uma estrutura perispiritual diferenciada da Terra. Porque o perispírito, assim como o corpo físico, são adaptados ao mundo, ao planeta no qual o espírito está estagiando. Então, se nós, porventura, se algum de nós for desencarnar e tiver uma tarefa reencarnatória, por exemplo, no planeta Júpiter, nós seremos levados em espírito até a psicosfera de Júpiter, e na psicosfera de Júpiter teremos que fazer adaptações no nosso perispírito, para que ao reencarnarmos, a mãe jupiteriana que vai nos receber, né, ela possa desenvolver com o auxílio do nosso espírito um novo corpo adaptado a Júpiter. Então foi isso exatamente que aconteceu com estes espíritos que vieram de Capela. Em espírito trazidos para a psicosfera da Terra, tiveram de passar por adaptações, adaptaram seus perispíritos, né, a matéria da Terra, a psicosfera da Terra, a gravidade, né, a temperatura, a todas estas questões atinentes à vida. E aí, quando se fez, então, as adaptações necessárias nos corpos perispirituais, eles passaram a reencarnar gradualmente nos povos mais primitivos que já existiam na Terra. E estas mudanças que o perispírito foi trazendo para o campo biológico material é que foram definitivas, quer dizer, foram essenciais para que se formasse
as raças as quais nós conhecemos hoje. É muito interessante que Emmanuel vai falar que os capelinos, estes espíritos, eles reencarnaram proporcionalmente nos povos das raças mais primitivas da Terra. E com eles, Emmanuel diz, nasceram os primeiros ascendentes da raça branca na Terra. Veja bem, eu não estou querendo dizer que nós, da raça branca, somos mais evoluídos que qualquer dos outros povos, não. Até mesmo porque nós espíritas temos absoluta consciência da reencarnação. Então, eu, Cristiane, sei que eu já devo ter tido centenas de outros corpos físicos e quiçá, inclusive, de outros corpos em outros orbes, dos quais eu provavelmente vim. Então, eu, espírito, não sou caracterizado pela cor da minha pele. Isso é muito importante que vocês fixem. Então, estes povos, estes espíritos, eram sim mais adiantados intelectualmente, digamos assim, que as raças primitivas que aqui estavam na Terra. E deram origem aos primeiros ascendentes da raça branca. Mas olha só, aqueles espíritos que vieram de Capela, nestes milênios sem fim, com certeza já reencarnaram nas mais diferentes raças que o tempo mostrou existir, surgir e deixar de existir na Terra. Ficou claro isso para vocês? Muito bem. Diz Emmanuel que as raças negra e amarela já existiam na Terra. Inclusive, ele não traz maiores informações sobre isso. E eu, Cristiane, particularmente, morro de curiosidade para saber a origem também da raça negra e da raça amarela, que é então, segundo as informações de Emmanuel, muito mais antiga do que os povos que surgiram com a reencarnação dos espíritos capelinos. Bom, então estes espíritos capelinos, eles deram origem, segundo Emmanuel, a 4 grandes grupos raciais na Terra da Antiguidade. Estes grupos foram os árias, os egípcios, os israelenses e os indianos. Os espíritos, estes espíritos capelinos, na medida em que foram se adaptando à psicosfera terrena, reencarnando gradualmente na Terra, eles naturalmente foram se afinizando, por isso que se formaram grupos. E essa afinidade se dava principalmente por sentimentos e por questões linguísticas. Bom, é aqui que nós vamos parar a nossa fala sobre os espíritos capelinos. Eu precisei falar um pouco deles para que vocês entendessem o porquê de Emmanuel fazer o link entre a história de Adão e a história destes espíritos degredados. Estes espíritos viviam em um mundo muito mais avançado do que a Terra primitiva. Um mundo quase certamente, talvez próximo ao que temos hoje na Terra, talvez até mais evoluído, nós não sabemos detalhes, mas então certamente um mundo onde já existia eletricidade, veículos, meios de comunicação modernos, porque eles eram povos de grande avanço intelectual. E então, com o degredo, estes espíritos se viram relocados na Terra, mundo primitivo, onde não existia nada, nem cidades, onde não existiam meios de locomoção, onde ainda, poderíamos falar, existiam quase que as sementes de uma linguagem, de qualquer tipo de estudo,
Então, estes espíritos fixaram no seu inconsciente este sentimento de expulsão do paraíso. Mas mais que isso, alguns destes grupos raciais formados na antiguidade, principalmente os egípcios e parte dos indianos, eles guardam nos primórdios, digamos assim, das suas tradições religiosas, o entendimento acerca da metempsicose. O que seria isso? Quando um espírito não cumpre o seu papel, ou ele peca, ou ele erra ao desencarnar e ao retornar ao mundo físico através da reencarnação, ele pode vir como castigo no corpo de um animal. Então, estes povos da antiguidade, os egípcios principalmente e os indianos, eles acreditavam na possibilidade da metempsicose. Nós, espíritas, já não acreditamos. Os espíritos são enfáticos e muito objetivos em dizer que o progresso é único para todos os seres. Então, não há essa retroação. Não tem como eu hoje estar reencarnada num corpo hominal e na minha próxima encarnação, por algum erro que eu fizer, eu reencarnar no corpo de um animal. Isso não há de acontecer, segundo os espíritos. Mas para estes povos na antiguidade, isso poderia acontecer. Então, Emmanuel fala que, inclusive, esse entendimento da metempsicose vinha como consequência dessa impressão que estes espíritos de capela tiveram de que estariam, então, reencarnando num corpo de um animal. Porque, veja bem, os corpos das raças primitivas ainda eram bastante rudes, se comparados aos corpos que eles se utilizavam lá no sistema de capela. Tem um exemplo para que a gente possa entender como é que funciona essa justiça, né? Que eu costumo dar nos grupos de estudo. E de tão simples eu repito ele ad eterno. Imaginem vocês que eu tenho um filho de 18 anos. E porque eu muito amo esse filho, e ele me parece ser um bom rapaz, me parece ter aprendido todas as lições que eu pude ministrar, eu o presenteio, então, com um carro muito potente. Eu dou a esse meu filho de 18 anos uma Ferrari. E aí, o meu filho pega, então, essa Ferrari, e porque ele ainda é um inconsequente, eu não sabia disso. E ele é barbeiro, eu também não sabia disso. Ou sabia, mas quis confiar que ele iria dirigir de maneira diferente. Ele começa a danificar não só o carro, mas onde quer que ele ande. Então ele derruba muro, ele fere uma pessoa, fere outra, até que eu vejo que não tem como ele continuar com essa Ferrari. Então eu tiro a Ferrari dele. E passo então a dizer a ele que uma vez que ele precisa se locomover, eu vou dar a ele um carro condizente, com ainda o nível primitivo dele como condutor. Então eu dou a ele, sei lá, vamos dizer assim, eu dou a ele um cavalo. Nenhum carro ele não recebe mais. Ele vai ter que aprender a se locomover com o cavalo, vai ter que aprender a ser gentil com o cavalo para que o cavalo possa servir, porque senão o cavalo escoiceia, dá pinote ele cai, enfim. E aí, dentro desse exemplo muito simplista que eu trago para vocês, eu pergunto a vocês, o condutor mudou? Não. O meu filho de 18 anos, ele saiu só de um carro e passou a montar um cavalo, mas ele continua sendo o mesmo. Aquilo que ele já aprendeu ainda continua com ele. Aquilo que ele ainda não aprendeu também permanece com ele. Mas o condutor é o mesmo. A sua bagagem como ser é o mesmo. A única coisa é que ele agora tem de se locomover em um veículo diferente. Então, com estes espíritos capelinos, foi isso que se deu. Então, essa imagem de Adão, da perda do paraíso, da expulsão do paraíso, né? Aliado ao fato dessas raças primitivas acreditarem na metempsicose,
são, na visão de Emmanuel, um indício, né, a indicar o que aconteceu a estes milhões de espíritos degradados. Reencarnaram eles na Terra primitiva, ainda detentores dos seus conhecimentos. É claro que não tinham absoluta lembrança de tudo, e justamente por isso tiveram de reconstruir absolutamente tudo, mas traziam na intuição estes conhecimentos. Então, nós vamos ver estas raças primitivas, a indiana, a egípcia, a israelita e qual foi? Egípcios, os arianos. Nós vamos ver eles dando início aos primórdios do estudo da astronomia, da química, da linguagem escrita. Nós vamos ver os primórdios da engenharia, da arquitetura, da medicina. Então, foram estes espíritos degradados do sistema de Capela que alavancaram o progresso da Terra, que então, junto a eles, transitou de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. E aqui nós vamos encerrar, então, o nosso estudo de hoje, ainda ficando, né, no povoamento da Terra de Adão. Amanhã a gente vai passar para o próximo tópico, que é a diversidade das raças humanas, ainda no capítulo 3. Essa matéria que nós falamos hoje sobre os espíritos capelinos, vocês não vão encontrar no livro dos espíritos. Essa matéria, eu me embasei para trazer para você essas informações, tirando de Emmanuel, do livro A Caminho da Luz, e de outras obras também, que eu tenho pincelado aqui e ali, a respeito destes espíritos capelinos. Eu me despeço de vocês, agradeço a presença de todos. Mais uma vez, me coloco à disposição, se surgirem algumas dúvidas, podem colocar aqui nos comentários, que eu vou fazer o meu possível para responder. Espero que vocês tenham gostado até aqui, e vou deixar para vocês uma afirmação que não deixa de ser também um questionamento. Um dos autores espirituais, já não me recordo mais qual foi, afirmou certa vez que todos os espíritos que hoje se encontram nos estudos reencarnacionistas, a probabilidade destes espíritos serem espíritos que vieram do sistema de Capela é muito grande. Ou seja, já pensaram como que a gente é teimoso? Nós ainda estamos por aqui. Um grande abraço e até amanhã.